Que a palavra possa falar ao nosso coração nessa noite. Carecemos muito da tua graça. Pedimos a tua misericórdia. Que o Senhor abra o entendimento de cada pessoa aqui. Em nome de Jesus. Amém. Leia o livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Quero começar com este verso da Bíblia. Quando Jeremias diz assim, faz uma pergunta séria. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Qual é o maior problema do ser humano? Não é o problema econômico, porque há países de primeiro mundo e as pessoas são infelizes. Qual é o maior problema do homem? É cultura? Não. Há homens cultos que estão se matando, que estão tirando a própria vida. Qual é o maior problema do ser humano? É falta de poder? Não, porque há homens poderosos que são perversos para eles, para as suas famílias, para o mundo. Qual é o maior problema do ser humano? Jeremias, de forma objetiva, direta, ele aponta para aquele que é o seu e o meu maior problema. De que se queixa o homem vivente? A resposta é claríssima. Queixe-se cada um dos seus pecados. Isto é tão sério que quando nós chegamos ao Novo Testamento, especialmente o livro de Romanos. O livro de Romanos é aquele livro que mais define e descreve os desdobramentos do pecado. Só no capítulo 6, nós encontramos várias referências. E no livro de Romanos, 46 vezes o apóstolo Paulo fala sobre pecado. Lá no capítulo 7, ele chega a descrever essa rachadura que o pecado causa dentro do ser humano, criando sentimentos contraditórios. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. E na angústia do apóstolo Paulo, que de forma muito honesta, retrata o seu conflito interior causado pelo pecado, ele dá um brado: miserável homem que eu sou, quem me livrará disso? Ele descreve o pecado como sendo excessivamente maligno. Então eu quero falar nessa noite sobre o que é isso que se chama pecado. O que é isso que se chama pecado? Há algumas palavras no texto original do Novo Testamento que traduzem a ideia de pecado. Uma delas, palavra chamada hamartia, que significa errar o alvo. É se tornar o que Deus não planejou para a pessoa. Quando nós olhamos este mundo, a brutalidade, a maldade, a malignidade, as páginas dos noticiários colocam de forma
abundante, tantas coisas perversas. Onde está a origem disto? Quando de manhã minha esposa e eu nos sentamos para tomar café, e nós sentamos juntos e ficamos ali assistindo alguns noticiários, e a gente começa a ver, e um diz para o outro, olha, vamos mudar de canal, porque é tanta notícia ruim, não vale a pena começar o dia ouvindo e vendo notícias tão violentas, tão ruins. Qual é a origem disso? Pecado. Errar o alvo. A palavra de Deus diz, no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos nós somos pecadores, está lá, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Todos nós somos pecadores, erramos o alvo, nos tornamos contraditórios, machucamos pessoas que amamos, ferimos, traímos, decepcionamos, porque nós somos pecadores. A palavra de Deus diz, em Romanos 5:12, o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você quer ver a mais eloquente evidência de que somos pecadores? Visite um cemitério. Quem aqui não vai passar pelo portal da morte? Seja rico, seja pobre, seja importante, seja famoso, seja indigente, brasileiros, chineses, franceses, americanos, todos nós haveremos de passar pelo portal da morte, e a Escritura diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado. A morte do ser humano é a mais eloquente afirmação de que nós somos pecadores. Há pessoas que dizem, eu não creio, pastor. Direito da pessoa, mas a sepultura vai lhe alcançar. Ou melhor, você vai alcançar a sepultura. Eu acho que em Portugal, em Évora, há uma capela ornamentada com ossos, com esqueletos. Eu não a visitei ainda. Parece-me que lá há os seguintes dizeres. Eu vi uma capela dessas lá na Itália. Pastor Fábio, em visitando o pastor Fábio, me levou lá na cidade de Soferino, onde nasceu a Cruz Vermelha. É muito sinistro. Você entra naquela capela e ela é toda ornamentada com crânios, ossos. E dizem que lá nessa capela, em Évora, tem a seguinte frase: nós mortos que aqui estamos, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Forte, né? Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. A Bíblia diz que todos somos pecadores. Eu gosto de pregar em sepultamento não, mas quando eu prego, eu abro sempre no texto de Eclesiastes, capítulo 7, versos 1 e 2. Salomão diz algo muito forte, Eclesiastes 7, versículos 1 e 2. Salomão foi o homem mais sábio, era rico. Eu fiz uma pesquisa, uma ocasião, e alguém chegou a
equivaler à riqueza de Salomão, ajustar a riqueza de Salomão aos dias atuais, seria alguma coisa em torno de 30 trilhões de reais. É a riqueza de uma nação. Homem rico, poderoso, famoso, tinha exército. Construiu um templo, o Templo de Salomão. Pensa no homem rico. Pensa no homem poderoso. Pensa no homem sábio. Pensa no homem culto. Ele escreveu provérbios, ele escreveu uma porção de coisas importantes. Mas ele disse assim: melhor é a boa fama do que o melhor perfume, unguento. E o dia da morte do que o dia do nascimento. Pare um pouquinho aí. Como assim, Salomão? Dizer que o dia da morte é melhor do que o dia do sepultamento, do nascimento. Ele está dizendo que a sepultura, visitar a sepultura é melhor do que visitar o berço. Não faz sentido. Não é verdade? Mas no verso seguinte ele diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Ei, amigo, é Deus falando através de Salomão. Porque naquela está o fim de quem? Todos os homens. Olha, e os vivos aplicam ao coração. Você não é obrigado a crer. Não é obrigado. A pessoa diz assim: eu sou ateu, eu não creio nisso. Você tem liberdade para isso, amigo. Mas você vai ser julgado pelo crivo da palavra de Deus. Isso é muito sério. Então, todos somos pecadores. Eu quero apontar rapidamente o que é que o pecado faz. Em primeiro lugar, o pecado afeta a vontade. João capítulo 8, verso 34, o Senhor Jesus disse assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Pecado escraviza. Quantas pessoas que no final do ano dizem assim: vou começar dia 31, o dia de fazer votos. Nesse ano eu vou parar de fumar. Nesse ano eu vou largar a bebida. Aí fica um dia, 2 dias, às vezes uma semana, mas a corda vai encurtando porque ele é escravo. Talvez você saia hoje daqui aborrecido com o pregador, mas eu vou pregar a palavra de Deus. É escravo. Jesus está dizendo que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Somente o sangue de Jesus para quebrar essa corrente invisível que amarra o indivíduo. Porque o pecado afeta a vontade. Billy Graham, grande evangelista, já falecido, ele disse algo que eu quero ler para você. Ele disse assim: existem inúmeras pessoas que vivem sob a tirania do orgulho, ciúmes, preconceito, ou sob a escravidão do álcool, anfetaminas e entorpecentes. Até alguns que não querem fazer as coisas que fazem, mas mostram-se sem forças para abandoná-las. Tornam-se escravos, gritam pedindo libertação, mas não parece haver saída. Pecado afeta a vontade. Segundo lugar, pecado afeta a consciência da pessoa. Os psicólogos aprendem que se puserem uma rã na água quente, ela saltará dali. Mas se puserem o animal em água morna e forem aquecendo gradualmente, o animal poderá ser cozido sem que pule fora. É assim que o pecado faz.
amortece a consciência, embrutece o indivíduo, faz com que o indivíduo saia de uma relação de adultério, de um motel com que ele se deitou com uma amante, e chega em casa, vê um filhinho pequeno, a sua esposa dedicada, que lhe prepara o jantar, e a sua consciência não pesa, porque o pecado afeta a consciência da pessoa. Compreende o que eu estou lhes dizendo nesta noite? Terceiro lugar, pecado afeta os sentimentos. Tiago, no capítulo 4, verso 1, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Afeta os sentimentos. Coração humano não foi feito para sentir ódio, mas nós sentimos ódio. Matamos o outro dentro da gente. O ódio adoece. É como alguém disse, a pessoa que odeia, ela pensa que quanto mais ela odiar o outro que vai morrer. Loucura, você está tomando um veneno pensando que o outro que vai morrer, você que está secando, está morrendo. De onde vêm as pelejas, as lutas, as contendas? Vem das paixões que guerreiam dentro de nós. Está entendendo? Quantos estão entendendo aqui? Eu estou lendo versículos bíblicos. Tem mais 3 coisas que eu quero dizer para eu não ser exaustivo nessa noite. Pecado, então, afeta a vontade, a consciência, os sentimentos. Pecado instaura sentimentos contraditórios dentro da gente. O ser humano é capaz de amar e odiar, sentir inveja, desejar a morte dos outros, destruir pessoas próximas. Gente que pratica uma morte lenta nos sentimentos do outro, humilhando o outro, marido humilhando a esposa humilhando o marido, pais que vão pisoteando os sentimentos dos seus filhos, se tornam insensíveis à dor daquele menino, daquela menina, que muitas vezes não conseguem compreender por que é que eles estão brigando tanto, e a criança fica perdida naquele redemoinho de situações conflitantes, pensando, e às vezes se sentindo culpado. Você sabia que há pessoas que se sentem culpadas? Crianças que se sentem culpadas? Pensam assim, a culpa dos meus pais estarem brigando é porque eu nasci. E entram na vida com marcas, com feridas, que vão lhes alcançar na sua fase adulta. Pessoas criadas num ambiente de ódio, elas têm um potencial muito grande de replicarem o seu ódio. Compreende? Assim como uma criança que cresce num ambiente regado a amor. Há pessoas que não sabem dizer, eu amo você, porque nunca ouviram isso. Eu já lhes disse aqui, eu venho de uma família disfuncional. Meus pais, meus irmãos, todos já partiram. Eu sou o único sobrevivente. Meus 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, morreram em casa. Foram encontrados mortos. Meu irmão mais velho, extremamente culto. Eu acho que eu sou um pouquinho inteligente, mas ele era muito mais. Foi orador na formatura dele no curso de letras, que era professor de português. Foi encontrado morto dentro da piscina da sua casa. Problema de coração. Meu irmão mais novo estava lá no Espírito Santo pregando, igreja de... nem lembro a igreja.
Aquela do cantor lá, essa aí, do cara que diz, o cara sou eu. Não tem um cara que fala assim? Ah, Roberto Carlos. Eu estava pregando lá em Cachoeiro de Itapemirim. Aí tocou meu telefone. E veio a notícia de um vizinho dizendo, olha, seu irmão foi encontrado morto, já começando a cheirar mal. Família disfuncional. Briga de manhã, de tarde e de noite. Ninguém se entendia. Isso produziu um camarada complexado. Nunca ouvi meu pai dizer, filho, eu amo você. Eu sabia que ele me amava. Eu nunca ouvi a minha mãe dizer, filho, eu amo você, mas eu sei que ela me amava porque eu via o sacrifício que ela fazia, as privações que ela fazia para que eu e meus irmãos pudéssemos estudar. Eu via, e hoje da minha fase adulta, eu comecei a entender que muitas vezes ela abria mão de se alimentar para que nós, os 3 filhos, pudéssemos nos alimentar. E eu entendo que isso era expressão de amor, mas ela nunca falou. Ela não conseguia falar, nunca ouvia. E eu tinha dificuldade de dizer, eu amo você. Jesus entrou na minha vida. E hoje, eu sei que não gasta dizer, eu te amo. Aí digo, filho, aquele menino que está ali, pastor Reuel, amo você, filho. Sai fácil. Digo para Sara, amo você, filha, sai fácil. E sabe de uma coisa? Isto é altamente terapêutico. É cura para ele, cura para mim, cura para eles, cura para mim. Pecado afeta os sentimentos. 4º e antepenúltimo lugar. Pecado afasta de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2, estou caminhando para o fim. O profeta Isaías diz assim, Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Doença não afasta de Deus, tribulação não afasta de Deus, angústia não afasta de Deus. A minha Bíblia diz que a única coisa que afasta de Deus chama-se pecado. Por isso a pessoa não pode ter paz. Não tem paz. Você pode ter dinheiro, pode comprar o carro do ano. Não vai ter paz, está separado de Deus. Quantas pessoas que têm um carrão e não têm paz? Você vai naquela casinha simples. Tem uma família aqui da nossa igreja, não vou dizer o nome, família muito, muito, muito humilde, o patriarca já partiu para o Senhor, mas eu me lembro, eu gosto de visitar gente assim, acho que a parte boa do ministério é visitar. E visitar gente simples, eu aprendo com gente simples. E eu chegava lá para visitar aquela família, se converteram no nosso ministério, irmãos, muito simples. Aquele irmão era muito magrinho, só tinha um dentezinho, aquele de morder azeitona. Mas eu chegava lá e perguntava, irmão, como é que o senhor está? O senhor está firme com Jesus? Aí ele dava o maior sorriso do mundo com um dente. Ah, pastor, Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor. E às vezes até eu chorava porque, humanamente, aquela realidade de pobreza talvez levasse aquele homem a ser um homem infeliz. Mas que alegria! Jesus é o meu Senhor. E quantos há que têm, mas não são, têm coisas, mas são profundamente infelizes. Não é verdade? Pecado afasta de Deus. Você está me ouvindo aqui? Quantos estão me entendendo?
Pecado afasta de Deus. Você pode não gostar da igreja, não gostar do pastor, achar que esse pessoal é animado demais e tem de ser assim, não é? Eu gosto de um culto mais, né? Tem culto que parece que é missa. Mas Deus é tão misericordioso que tem gente que gosta, então eu não vou julgar, não é verdade? Mas eu acho que o culto tem que ser mais vibrante mesmo. Amém? E eu sei que você gosta também, porque está esperando para cantar aí no último louvor. Pecado afasta de Deus. Eu quero seguir aqui, para eu não passar muito da hora. Penúltimo lugar, sabe o que é que o pecado faz? O pecado engana. Paulo diz assim em Romanos 7,11, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, diz ele, me enganou, e por ele me matou. O pecado engana. O diabo, inimigo das nossas almas, ele é chamado de enganador. Ele põe uma isca e gera na pessoa uma compreensão equivocada do prazer daquilo, se esquecendo e ocultando as consequências. A semente você pode escolher, mas o fruto é compulsório. Pecado engana. E por fim, pegou lá. Pegou lá, viu? O pecado gera morte. É o último tema, último item aqui da minha reflexão. Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Olha o que a Bíblia diz. Você pode ler comigo? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Morte física e a pior, morte espiritual. Você sabia que este livro ensina que entrar na eternidade sem Jesus é caminho sem volta? Não há qualquer coisa que possamos fazer aqui que interfira na realidade da pessoa que entrou na eternidade. Isso é sério demais. É tão sério, e há muitos que não se dão conta disto. Nós somos itinerantes, transitórios. Há uma eternidade para a qual nós precisamos nos preparar. E pecado é tão grave que Deus amou o mundo de tal maneira e deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Você pode ser hoje liberto da escravidão do pecado. Entregue sua vida a Jesus. A Bíblia diz que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus ama você, amigo. Pode mudar a sua história.